Continuação, capítulo 3. 28 de julho de 1874. Há alguns meses, parecia que Deus pretendia, pela sua maneira de proceder conosco, fazer-nos voltar ao estado de coisas em que estivemos por mais de 10 anos. De agosto de 1838 a abril de 1849. Naquele tempo, tínhamos quase que diariamente de ir a ele para requerer nosso suprimento e cada refeição. As dificuldades pareciam-me verdadeiramente muito grandes, pois a instituição era agora 20 vezes maior e as nossas compras tinham de ser feitas no atacado. Ao mesmo tempo, porém, sentia-me confortado por saber que Deus estava atento a tudo aquilo. Se esta era a maneira de glorificar o seu nome, e era para o bem de sua igreja e do mundo não convertido, eu desejava ir assim até o fim da minha jornada. Os fundos estavam se esgotando rapidamente. Deus era nosso tesoureiro infinitamente rico e permanecia conosco. Isto era o que me trazia paz. Se era do seu agrado um trabalho que requeria cerca de $222.000 por ano e refazer-me agir outra vez, já no fim da minha vida, como eu fiz de agosto de 1838 a abril de 1849. Eu estava não somente preparado para isto, mas alegremente, outra vez, passaria por todas aquelas provas de fé referentes a recursos, contando que somente ele pudesse ser glorificado, sua igreja e o mundo beneficiados. Frequentemente, este último ponto passava por minha mente. Eu me colocara numa posição em que não tinha recursos de forma alguma, mas teria de alimentar e cuidar de 2.100 pessoas, e enviar e sustentar 189 missionários, prover cerca de 100 escolas com mais ou menos 9.000 alunos, e tinha de enviar anualmente cerca de 4 milhões de folhetos e dezenas de milhares de cópias das Sagradas Escrituras. Invariavelmente, contudo, com essas probabilidades diante de mim, tinha dito a mim mesmo: foi Deus quem levantou esta obra por meu intermédio. Ele me guiou ano após ano para aumentá-la. Deus tem sustentado este trabalho por mais de 40 anos e não permitirá que eu seja confundido, pois confio nele. Entrego toda a obra a ele e ele suprirá no que necessitar no futuro também. Embora eu não saiba de onde virão os recursos. Samuel Chadwick, no seu mais inspirado livro A Vereda da Oração, relata uma ocasião quando o Dr. A.T. Pierson foi hóspede de George Miller no seu orfanato. Diz ele: certa noite, quando toda a família tinha se recolhido, Miller convidou Pierson a juntar-se a ele em oração. Disse-lhe que não havia absolutamente nada para o café da manhã seguinte. Meu amigo tentou argumentar com ele e fazê-lo lembrar de que todo o comércio estava fechado àquela hora. Miller sabia. Ele havia orado como sempre orava, e nunca dizia a ninguém suas necessidades, senão a Deus. Oraram. Pelo menos Miller o fez, e Pierson experimentou fazer. Foram dormir. Na hora de costume, ali estavam abundantes.
as refeições de 2.000 crianças. Miller e Pearson nunca souberam como a resposta veio. O caso foi relatado na manhã seguinte a Simon Short, de Bristol, sob a garantia de segredo até que o benfeitor falecesse. Os detalhes são emocionantes, mas tudo o que é necessário dizer aqui é que o Senhor chamou da cama no meio da noite para enviar refeição ao orfanato Miller. E sem saber da necessidade ou da oração dos dois homens, ele enviou provisão que os alimentaria durante um mês. Assim é o Deus de Elias, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Charles Inglis, conhecido evangelista, relata o seguinte incidente notável. Quando vim pela primeira vez à América, 20 anos atrás, atravessei o Atlântico com o capitão de um navio que era um dos homens mais fiéis que conheci. Quando estávamos fora das escarpas de Newfoundland, ele me disse: Senhor Inglis, a última vez que atravessei este local, 5 semanas atrás, aconteceu uma coisa extraordinária que revolucionou minha vida cristã por completo. Até este tempo eu era um crente comum. Havia a bordo um homem de Deus, George Miller de Bristol. Fui surpreendido por alguém que me bateu no ombro. Era George Miller. Capitão, disse ele, venho dizer-lhe que devo estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Impossível, disse eu. Bem, se seu navio não pode me levar, Deus achará outro meio de locomoção. Nunca faltei a um compromisso durante 57 anos. Gostaria muito de ajudá-lo, mas como posso fazê-lo? Estou sem condições. Vamos à sala de mapas orar, disse ele. Olhei para aquele homem e pensei comigo mesmo: de que asilo de loucos terá vindo este homem? Nunca ouvi uma coisa assim. Senhor Miller, disse eu, o senhor sabe quão denso é este nevoeiro? Não, replicou ele. Meus olhos não estão na densidade do nevoeiro, mas um Deus vivo que controla cada circunstância da minha vida. Ele se ajoelhou e orou uma das mais simples orações. Pensei comigo mesmo, esta oração seria apropriada para uma classe de crianças de 8 ou 9 anos de idade. O tema da sua oração foi mais ou menos este: ó Senhor, se é da vontade, por favor, remove este nevoeiro dentro de 5 minutos. Tu sabes do compromisso que fizeste por mim, de estar em Quebec no sábado. Creio que esta é tua vontade. Quando terminou de orar, eu também ia fazê-lo, mas ele pôs a mão no meu ombro e disse-me para não orar. Primeiramente, disse ele, você não crê que Deus fará isso? E depois, creio que ele já o fez. Não há necessidade, portanto, de você orar agora. Olhei para George Miller e ele disse: Capitão, conheço meu senhor há 57 anos e nunca houve um só dia que eu deixasse de ganhar uma audiência com o rei. Vamos, capitão, abra a porta e o senhor verá que o nevoeiro já se foi. Levantei-me e o nevoeiro tinha passado. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec.